Olá pessoal, bem-vindo ao podcast da Weave, a nova cara da inovação. A gente está aqui com o Márcio hoje, mas antes falar um pouquinho desse novo posicionamento da Weave no mercado. A Weave se posiciona aí como uma empresa que integra soluções e serviço, e a gente teve um posicionamento aí que a gente hoje atende o cliente de ponta a ponta, não só com tecnologia, cloud e serviços, mas a gente atende o negócio do cliente, a gente consegue entender as dores do cliente e a gente tem tecnologia e serviço para evoluir dentro do cliente a sua maturidade e atender cada vez mais o negócio. É isso, pessoal. Márcio, seja bem-vindo. Tá bom, obrigado, Gerson. Bom, eu sou o Márcio, hoje eu estou na Weave como diretor de Application e Analytics. Tenho experiência, sou na área de banco de dados, sou DBA há 20 anos, com especialidade em bancos de dados Oracle. Atuo no segmento de grandes operações, durante todo esse período atuei aí em todos os segmentos e nos maiores ambientes de RP do mercado. Legal, Márcio. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre banco de dados aqui no podcast. Márcio, como que é a estrutura de banco de dados dentro da Weave? Como a gente intensificou e cresceu esse portfólio? Conta um pouquinho para a gente desse portfólio de banco de dados. A preocupação da Weave estruturando essa vertical, Gerson, foi dividir ela em duas frentes, né? Uma focada na experiência da equipe e a outra em ferramentas, né? Então, a preocupação foi trazer pessoas com know-how de mercado e trabalhar com ferramentas focadas em alta performance e análise de banco de dados. Tá. Hoje a Weave tem capacidade de atuar desde projeto, consultoria de banco de dados e até sustentação de banco de dados dos clientes. Na sua visão, assim, qual o diferencial para um cliente procurar a Weave para esse serviço de banco de dados? Tá. Hoje o serviço de banco de dados, em geral, no mercado, ele é muito comum, né? O que difere o time de banco de dados da Weave é que o time tem uma expertise, experiência de negócio, de operação. Então a gente consegue atuar e apoiar o cliente. Um exemplo é problema de performance. A gente consegue atuar. Se não for no banco de dados, o time tem total condições de apoiar o cliente a exemplificar. É uma rotina, é na infraestrutura, é uma camada de segurança, ou é o fluxo do processo que não está adequado e que está impactando na performance do ambiente. Então esse é sem dúvida o maior diferencial da nossa equipe. Bacana, Márcio. Márcio, a gente vê que o mercado procura também algumas frentes para banco de dados em redução de custo. A gente é muito especializado em TAN, em performance. A estrutura de banco de dados também ajuda alguns clientes já hoje em reduzir os seus custos com banco de dados. Como isso é possível para o nosso pessoal que está assistindo? Como que é a atuação da Weave para ter essa redução de custo com banco de dados? Tá. Gerson, indo na linha do gancho de performance, automaticamente quando a gente atua na resolução de problemas de performance, que hoje de forma geral a maior preocupação é o tempo para tudo, né? Tempo de fechamento, tempo de relatório, uma contabilização, enfim. Então, automaticamente esse trabalho de performance visa no primeiro momento a estabilização do ambiente e automaticamente começa a reduzir os tempos de toda a operação, né? Então isso incide em redução de folha, custo de projeto, infraestrutura, licenciamento. Então a principal foco do nosso atendimento é apoiar o cliente a entender o negócio, otimizar, e aí automaticamente pelo tempo de operação reduz o custo, e muitas vezes tudo isso a gente faz sem altos investimentos em infraestrutura. Então é o conjunto de todas essas variáveis que fazem a diferença no preço final aí da operação, né? Legal, Márcio. Márcio, eu acho que hoje um dos principais ativos da empresa é os dados. E a privacidade dele e a segurança desses dados. E isso passa por banco de dados, né? Como os nossos especialistas, com ferramentas, com processos, como que hoje a Weave, com a sua estrutura de banco de dados, consegue ajudar na proteção desses dados, privacidade desses dados? Tá. Antes essa questão de tratativa ou segurança de dados era algo muito restrito a grandes operações, né, que estavam embaixo de licenciamento, certificações. Hoje com o LGPD, desde o pequeno negócio ou uma grande corporação, ele tem que ter um trabalho específico na questão do dado. E tudo, de certa forma, acaba finalizando a operação em um banco de dados. Então, a nossa especialidade dentro das outras de performance vai de encontro a essa questão da tratativa dos dados, da segurança e principalmente que a gente está muito forte nesse direcionamento, que é no plano de continuidade do negócio.
que esse sim tem a relação, ele engloba performance, um DR, backup, soluções de análise e principalmente a questão da continuidade e a segurança do negócio. Então é um pool de serviços que converge para essa questão do tema de segurança. Tá. A gente vem intensificando cada vez mais aqui dentro da Weave o portfólio de bancos de dados, vem trazendo inovação, ferramenta, crescendo até a estrutura. Hoje em números, como que está a estrutura de bancos de dados em profissionais, clientes? Se puder compartilhar com a gente um pouquinho da nossa capacidade aí de atendimento. Hoje a estrutura está composta assim, nós temos um time de aproximadamente 15 especialistas, né? Então uma das preocupações é sempre atuar com alguém com uma senioridade alta, experiência em performance. E todos esses que compõem o time hoje já trabalharam nos maiores ambientes aí de banco de dados. Então, assim, sejam Oracle, SQL, DB2 ou qualquer NoSQL aí que tenha, nós temos um time com conhecimento técnico e capacidade para isso. E fora isso, nós temos algumas coisas, por exemplo, de ferramentas. Então, durante todo esse tempo de experiência desse time, se foram desenvolvidos alguns métodos próprios, ferramentas próprias, que tem a capacidade hoje de rapidamente, a gente tem uma taxa de assertividade em análise de ambiente de 95%. Então, na grande maioria dos casos, a gente consegue chegar a identificar a causa raiz e resolver. Tudo isso através dessas ferramentas proprietárias, né? Em volumetria de dados, cruzando assim, todos são mais de 1.000 projetos, mais de 2.000 empresas que todo esse time já atuou, a gente fala em algo aproximadamente de mais de 800 teras de gestão de ambientes de bancos de dados. Então é algo assim, é um time com bastante conhecimento, muita ferramenta e muito dado gerenciado, né? Márcio, legal, uma estrutura muito sólida. E agora, para a gente até encerrar um pouquinho aqui a nossa conversa, a gente sabe que a estrutura da Weave de bancos de dados, ela é muito especializada também para bancos de dados DRPs. E tem uma diferença, né? Assim, a gente sabe que o RP ali, muitas das vezes, é o core do cliente. Como que a Weave está preparada para atender não só o RP do cliente, mas os dados ali, o banco de dados do cliente? Assim, hoje a gente tem umas verticais de atendimento específica para RP. Como que é, na sua visão, e passar um pouquinho para os clientes, como que a gente está preparado para atender o principal ou um dos principais sistemas dele dentro da estrutura da Weave? A maior preocupação, assumindo essa frente de RP, foi mudar um pouco a característica do atendimento para o cliente nessa modalidade, né? Então a gente entende que qualquer suporte para qualquer área, seja de cloud, de nuvem pública, o que for, é diferente de uma sustentação para um cliente de RP. Então a gente trouxe esse pessoal que está já engajado e acostumado com esses ambientes de missão crítica a trazer desde o N3, o N2 e principalmente o N1, a gente melhorar muito o relacionamento. Então, a gente está trazendo algum de atendimento muito pessoal, de ligação mesmo para o cliente, de fazer o entendimento do problema e atuação ponto a ponto. Então é algo que não só técnico, mas cultural também, que a gente está formatando e já implementando. Então tem assim, bons resultados que a gente já está medindo desde fevereiro. Então a tendência é a gente seguir aprimorando e evoluindo nesse modelo. Márcio, muito obrigado pelos esclarecimentos. É um tema muito sensível, eu acho que para o cliente, banco de dados. Obrigado pela sua participação. Teremos próximos capítulos e com certeza você será convidado para falar de outros temas. Mas por enquanto, muito obrigado pela sua participação. Não, eu que agradeço e a gente segue à disposição. Pessoal, muito obrigado. A gente falou aqui com o Márcio sobre banco de dados, um tema muito importante. E agradeço muito a presença de vocês. Não perca aí os próximos conteúdos do podcast da Weave, a nova cara da inovação. E muito obrigado mesmo e até mais.